Roteamento hierárquico. Anteriormente, a gente considerou a rede apenas como uma coleção de roteadores que estão interconectados. Todos rodavam o mesmo algoritmo de roteamento para calcular os caminhos de roteamento pela rede inteira. Então, ou a gente estava usando estado de enlace, né, ou então a gente estava trabalhando por vetor de distância. Isso na prática não acontece. Por quê? A escalabilidade, então, o aumento do número de roteadores, aumento de sobrecarga relativa ao cálculo, armazenamento, comunicação entre esses roteadores, tudo vai complicando. Autonomia administrativa, o que acontece? Você tem diversos roteadores e cada empresa, né, pode estar controlando o seu roteador como ela bem entende. Então, o que a gente vai ter? Nós temos aqui, para resolver esse problema, a ideia de criar sistemas autônomos, ou também aparece como AS. Basicamente é como se a gente tivesse um domínio. A ideia é essa, por isso que eu coloco ali domínio entre aspas. Cada AS consiste de um grupo de roteadores sobre o mesmo controle administrativo. Então, ele é operado pelo mesmo ISP, né, nosso provedor de serviços de internet, ou então pertence à mesma rede da empresa, da corporação e assim por diante. Todos os roteadores dentro de um AS rodam o mesmo algoritmo de roteamento e dispõem das informações sobre cada um dos outros roteadores. Por quê? Para facilitar. Você é gerente de um sistema lá, de uma empresa, né, da parte de TI, e você vai ter que controlar tudo isso daí. Então, o mais simples é manter o mesmo algoritmo em todos eles. O algoritmo de roteamento que roda dentro de um AS é denominado, né, de protocolo de roteamento intrasistema autônomo. Então, é intrasistema autônomo. As conexões de AS entre si são feitas a partir de roteadores de borda, né? Então por isso que aparece lá como gateway routers, que vão transmitir pacotes a destino que estão fora daquela nossa unidade autônoma, daquela nossa AS, né? O que acontece? Basicamente é essa figura. Então a gente tem essa ideia. Cada bloquinho desse azul aqui, cada coisinha aqui, seria uma AS. Então, como se aqui tivesse uma empresa, aqui outra empresa, aqui outra empresa. Então, a gente tem as nossas três AS. Notem que aqui dentro eu tenho três roteadores, 3A, 3B e 3C. Aqui eu tenho mais três, só que ó, já 2A, 2B e 2C. Aqui já tem 1A, 1B, 1C e 1D. Tem suas ligações internas. E aqui a ideia é mostrar que esses daqui estão sob um domínio, né? Então a empresa tem como colocar o algoritmo que ela quer nisso daqui, ela que vai administrar esse ponto. Então o que acontece? Aqui, né, a gente vai ter o algoritmo intra-AS para fazer o roteamento entre esses roteadores. Cada uma tem seu algoritmo ali para fazer esse roteamento entre eles, né? E a gente tem também ó, essa ligação. Agora a gente está falando inter, então vai ser entre AS. Então, uma coisa é um algoritmo dentro e outra coisa é o algoritmo comunicar entre as AS. Então, basicamente, o que a gente tem? Esse carinha aqui, pode ver que ele vai ter o quê? Ele vai ter uma tabela de roteamento, todos eles têm, que a gente já viu isso daí anteriormente. Porém, a tabela de encaminhamento dele vai ser o quê? Ele tem uma ligação intra, então, dentro das AS que eu vou ter aqui, né, que eu vou estar aqui dentro, então ele vai ter uma tabela de roteamento para o 1A, 1D, 1B, então ele vai ter aquilo que a gente calculou lá, porém ele também vai ter uma ligação aqui com a 3A, então ele tem uma inter-AS. Então ele tem, a tabela vai ter essas duas ligações ali. Então, esse cara tem isso. Um A não. Um A já tem só uma tabela falando da intra-AS, porque ele só está ligado aqui dentro da AS, né? Então, ele vai ter essa diferenciação ali. Mas como é que é essa história? Então, caminhos fim a fim dentro de um mesmo AS são obtidos pelo próprio algoritmo de roteamento intra-AS. Então, como a gente viu lá, o estado de enlace ou vetor de distância. Qualquer um desses dois ali trabalha tranquilamente ali dentro. Caminho a fim fora de uma AS pode ser obtido de duas formas. Diretamente, então se o AS tiver somente um roteador de borda que conecte-se com os outros AS, então eu consigo diretamente, ou indiretamente, se a AS de origem tiver dois ou mais enlaces que levam para fora da AS. Essa decisão tem que ser feita com o auxílio de um algoritmo de roteamento chamado inter-AS, por exemplo, um algoritmo chamado BGP.
Então, a gente vai estudar esse cara aí mais para frente. Roteiro de estudos, então, a gente está falando do livro de redes de computadores e a internet, né, do Kurose e Ross. Nesse caso que foi abordado nessa aula foi a seção 4.5, algoritmos de roteamento que a gente tem.